Convidar, por favor, aqui o Merivaldo Brito, da MB Soluções. Todo mundo escutando certinho, tudo certo? Então tá bom. Então, Merivaldo Brito, eu vou me apresentar mais uma vez, engenheiro eletricista, né? E agora falando da MB Soluções, eu coloquei bem positivo, porque Merivaldo Brito é um nome feio, Merivaldo, né? Então ninguém esquece. Coloquei MB Soluções, é a minha empresa desde 2014, tá? Na consultoria. Então, o que o Merivaldo... Eu estava falando com o colega, com o André, né? E a gente estava falando, né? Primeiro eu vou identificar o produto Merivaldo. Não sou fabricante, não sou distribuidor. O Merivaldo atua na área de integrador até 2019, depois a gente começa um trabalho junto com os integradores. Trabalhei bastante em concessionária de energia, então aquela expertise de ligação, conectação na rede, eu comecei a desenvolver grupos de integrador em todo o Brasil e fazer esse suporte para os integradores. Então, praticamente eu pego aqueles know-how das minhas plantas, seja de instalação solar fotovoltaica, ou seja de eficiência energética na indústria, trago para dentro de uma carteira e desenvolvo isso com meus integradores. Os integradores meus que eu falo que são meus parceiros pelo Brasil todo. Então, eu trabalho nesse sentido, educação profissional, novos negócios, buscando oportunidade e também ajudando o integrador ali naquela ponta, naquela dificuldade, seja na conexão, seja no projeto, ou seja na integração corrente contínua e corrente alternada. Tá bom? Então, o foco, particularmente aqui, a minha especialização, né, eu passei eletricista de distribuição, passei no projeto Smart Grid, como coordenador técnico de instalação, foram 60 mil medidores através da CIMS, projeto Smart Grid+, isso de 2014 a 2018, e também sempre atuando na parte de integração aí. Hoje eu também faço parte de consultor técnico de alguns distribuidores do distribuidor Geosolar, né, também fazendo a consultoria e dando treinamento técnico para os integradores, tá bom? Então, o meu foco da MB, a MB hoje ela é constituída pelo Merivaldo, mas eu tenho também um engenheiro de segurança do trabalho e um engenheiro civil. Então, tudo aquilo que corresponde à implantação, seja na eficiência energética, seja de implantação de uma usina, implantação de uma subestação, arranjo fotovoltaico de baixa, média tensão, a gente trabalha. Então, meu foco totalmente é voltado para indústria 4.0, saúde 4.0, cidades inteligentes, tudo aquilo que tem um mecanismo que a gente pode agregar valor, a gente traz para dentro da MB. Até pela expertise de implantação, que eu já trabalhei em alguns projetos. E por que eu falo isso? Porque eu acredito muito nessas sinergias de tecnologia de tudo que a gente viu aqui hoje, não estou falando nada diferente. E a maior dor de todo mundo é a mão de obra. Com tanta tecnologia, com tantas soluções, capacitar o eletricista, capacitar o eletrotécnico, capacitar as pessoas para fazer essa integração, ela é complexa. E a gente vem trabalhando isso desde 2018, em parcerias, aprendendo também, trocando experiência com o integrador na ponta e sempre aprendendo um pouco mais, tá bom? Então, o primeiro desses itens que a gente trabalha com os integradores é a gente conhecer as nossas redes de distribuição, entender um pouco de energia, antes mesmo de falar de solar. Eu tenho sempre o conceito que solar, para mim, é um meio, é mais um produto que eu posso colocar como solução para o cliente, nessa questão de geração de energia sustentável. Mas, antes disso, a gente tenta passar um conceito sempre de rede de distribuição, equipamentos dentro da indústria, o que o cliente tem, né? Analisar a energia dele, ver qual que é a qualidade da energia dele, isso é importante. A gente traz toda essa expertise de energia para que o cliente ele já ganhe confiança ali na entrada e na análise. De repente, ele não quer uma implantação de sistema solar, mas de repente ele quer, ali, regularizar a sua planta, né? De repente ele tem um distúrbio de harmônio, de repente ele tem um reativo. Então, isso a gente já traz com o analisador de energia, fazendo essas correções, seja com filtros de harmônio, seja com bancos de capacitor, seja com dimensionamento de cabo, enfim, tudo aquilo que vem trazer o processo, o atraso da planta do cliente, a gente já faz uma correção, para que depois também, caso ele for colocar o solar, não comece aquela longa discussão, que depois que colocou o solar, começou reativo, começou indutivo, começou capacitivo, teve harmônia. Então, a gente tem um cuidado muito sério com essa situação de rede. E aí é conhecer um pouco mesmo. Então, a gente trabalha nessa situação, como se diz, nesse rodízio de analisar, né? E isso com analisadores. Hoje eu trabalho com o analisador PQA 7000, que é um analisador homologado pela ANEEL, né? Ele é um grupo A, então ele também serve das minhas perícias quando eu vou fazer algum laudo contra a concessionária ou saber o que está acontecendo, se é déficit da concessionária ou se é déficit da indústria. Então a gente trabalha muito nesse conceito de eficiência energética, de entender isso e dar esse suporte para o integrador. Muitas vezes o integrador está trabalhando ali com o grupo A, né, com a usina maior, com a indústria maior, requer de um pouco maior de atenção na questão técnica. A gente traz o integrador para dentro, a gente dá esse suporte. Em troca disso, a gente está ali sempre negociando os nossos produtos e também trabalhando em parceria, tá bom? E isso em toda ponte. Quando a gente fala da indústria 4.0, eu falo do eletricista 4.0. Eu falo que o eletricista, antigamente, ele era o corrente alternado, o cara que trabalhava em baixa tensão. Corrente contínua, o eletricista de carro. Hoje a gente tem que ter um único profissional.
trabalhar com corrente contínua, corrente alternada e ainda hardware e software que tem que trabalhar nos inversores. Fazer essa questão de educação profissional no eletricista na base é um dos papéis fundamentais da EMB, junto com os parceiros integradores, distribuidores e também fabricantes. Tá? E também entender que o mundo ou a indústria 4.0 hoje não é só gerar energia, e sim também analisar a questão de gestão e qualidade dessa energia. Por isso também a gente implanta muitas plantas IoT. Eu, particularmente, a gente tem 3 indústrias 4.0, onde que a gente monitora em tempo real gasto, demanda, reativo, harmônio, tudo que se passa dentro da indústria voltado à energia, seja da geração ou seja do sistema interno, a gente tem isso controlado através de plantas IoT. Também disponibilizamos para os integradores, tentando fazer que ele tenha mais um produto para ele colocar como solução. Bom, então falei um pouquinho disso aqui. Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho, porque todo mundo está falando de inversores híbridos, né? A gente fez a primeira instalação dos sistemas híbridos e agora eu entro, mas antes de falar de inversores híbridos, eu gosto de entender e passar um pouco da questão de energia que a gente trabalha. Não adianta falar de tantos inversores híbridos, tanta tecnologia, e o básico da eletricidade ficar um pouco para trás. Então, agora sim, entrando, a gente trabalha aí com soluções híbridas, com inversores híbridos com algum fabricante, e isso nos possibilitou fazer um pouco da análise do que a gente vai trazer agora um pouco. Primeiro, a diversidade da instalação. Segundo, é o primeiro sistema instalado com inversor híbrido com bateria de lítio, né? Tirando um pouco da bateria chumbo-ácido, e isso eu vou trazer também um pouco, vou mostrar qual que é a comparação desta instalação. Essa instalação foi agora no mês de maio, né? Então, praticamente, a gente fez uma ação muito legal, porque vocês vão ver a dificuldade para chegar até no local, e de instalar essa bateria e também de resolver um problema do nosso cliente ali em meio ao Pantanal, que tinha suas dificuldades de energia. Nesse caso aqui, o sistema é off-grid, tá? Ele é um inversor híbrido, ele é off-grid, mas ele é totalmente off-grid e híbrido. Só para a gente entender, porque depois desse mesmo inversor híbrido, a gente vai mostrar um old-time também, que a gente ligou ele conectado na rede. Pode soltar o vídeo para mim? Eu acho bacana esse vídeo porque ele mostra ali de fato o que a gente fez na instalação e talvez as imagens onde que a gente busca fica melhor. Agora foi. Bom dia, pessoal. Merivaldo Brito, engenheiro especialista em sistema solar fotovoltaico, soluções on-grid, híbrido e off-grid. Chegamos aqui na residência, no sítio do Seu José, e vamos falar um pouco do sistema off-grid com as baterias de lítio e também com os inversores híbridos. Aqui no sítio, totalmente off-grid, sistema desconectado da rede e uma solução. Solução é essa que vai trazer energia aqui para o Seu José, no sítio do Seu José, e toda uma qualidade de vida. Mas antes de falar de inversores híbridos e baterias de lítio, eu gostaria de dar um reprise no que a gente usava como sistemas para soluções off-grid. Aqui à direita, ou à esquerda, minha direita de vocês, a gente tem aqui um conjunto de bateria. Conjunto de bateria de 200 amperes cada bateria, temos 2 baterias, e aqui a gente tem o nosso inversor de 2.000 watts. Por que eu estou fazendo essa reciclagem, pessoal? Porque aqui tem um equipamento que a gente tocava um sistema off-grid. A gente tinha que ter bateria, inversor e controladores de carga. Esse era o sistema que estava instalado lá. Pessoal, baterias de lítio, essa agora, né, entrando nesse ritmo dessa transformação energética, nós temos aqui uma garantia de 7 anos. 7 anos. Baterias de chumbo ácido, a gente entende, sabe que o ciclo depende da descarga de profundidade, automaticamente você vai ter entre 1 ano e meio e 2 anos aí por uma garantia. Ou seja, temos aqui quase 3 ciclos ou 3 ciclos e meio a mais do que uma bateria de chumbo ácido. E isso tudo cai em rentabilidade. Mais de 1/3 de inversor instalado, 2 vezes a potência instalada, e esse conjunto, diante daquele conjunto, pessoal, em torno de 20% mais caro. Ou seja, é mais caro ou é custo-benefício? 7 anos de garantia. Entenda que aqui no sítio do Seu José, maquita, ar-condicionado, geladeira, tudo aquilo que era meio privado de usar ou que nem usava com as baterias de chumbo ácido, ele está usando à vontade. Sistema totalmente off-grid aqui no meio do Pantanal de Mato Grosso, funcionando como se estivesse numa rede interligada. Por quê? É essa segurança de confiabilidade de produto para gerar a energia no sistema off-grid. Valeu! O bacana desse sistema é porque até semana passada a esposa do Seu José me ligou e falou: olha, agora eu comprei uma máquina de lavar roupa, né, um tanquinho. Então tudo eu falei: ó, cuidado, porque a gente só fez para 5.000 kW, mais 6 está 16, então não vai passando. Mas
realmente assim, a bateria ela tem uma inteligência, né, que enquanto você tem radiação durante o dia, você não está usando a carga da bateria. Então, por isso que a gente fala que ela tem 2 vezes a potência instalada. E isso é muito real, por quê? Porque, de fato, durante o dia, a gente percebeu que ela nem, né, a carga da bateria ali ela fica estática. Né? Então, automaticamente, o que ele está gerando durante o dia, ele está usando ar-condicionado, freezer, tem que ter um ar-condicionado. Né? Então, a gente fez uma projeção para o sistema off-grid híbrido. É o mesmo sistema, eu tenho que ter a paciência, pegar uma tabelinha, saber a potência do equipamento, quantas horas eu vou ficar ligado, e isso eu dimensionar o meu sistema. Né? Lá no Seu José, a gente chegou numa carga de 3.504 watts, automaticamente a gente dimensionou aquele banco já com um pouco de sobra, né? Com bastante sobra, e a gente usou o inversor Sonderhauer de 1 em baterias de lítio e 16 módulos aí, trina solar de 510. Então, esses foram os equipamentos que a gente usou na residência. Aqui eu fiz uma analogia e fiz também o cálculo seguinte. Nessa mesma carga, considerando uma descarga de profundidade com uma bateria de chumbo ácido de 30% ou de 20%, qual seria a comparação? Então, para aquela única bateria de lítio, eu teria que ter no mínimo aí 4 baterias de chumbo ácido de 200 amperes. Né? Mais inversores, mais controlador de carga, tudo aquilo que a gente tirou. Então, é por isso que eu falei que o preço, e também quando eu falo 20%, a 17 mil reais, e se a gente fosse comprar o chumbo ácido, a gente ia ter um 23, 24 mil reais. Então, é bem próximo daquilo da realidade. O pessoal ainda pergunta muito a questão do preço, pode ver que o Seu José também é bem limitado na questão orçamentária. Né? Então, não é nenhum, né, é a necessidade mesmo, e a gente acabou conseguindo levar isso. Então, ficou ali quase 4 baterias de chumbo para substituir toda aquela tecnologia que a gente apresentou. Essa é a bateria, né? Esse outro aqui é a mesma bateria, a mesma aplicação, só que aqui eu coloquei no meu escritório, no meu centro de treinamento. Eu tenho um centro de treinamentinho lá para 12 pessoas, que eu gosto de fazer meus experimentos. E lá a gente colocou o sistema híbrido, já com a carga essencial, simulando uma queda de energia. Esse já conectado na rede. Se você puder colocar, esse segundo aqui. O primeiro ali está meio, esse daqui. Pessoal, bateria Luna, 5.000 watts de armazenamento, módulo de controle, ali está mostrando o seu carregamento, agora são 18h30, a gente ainda tem aí o inversor trabalhando com pouca irradiação, já praticamente ali finalizando. Isso aqui, pelo horário, é lógico que é devido ao duplo estágio do MPTP, que ele finaliza a geração mais tarde do que os outros inversores. E aqui a gente tem a backup box, onde que a gente fez toda a automação. Então aqui a gente alimentou todo o circuito da sala, ar-condicionado, né? Automaticamente a gente colocou o ar-condicionado como carga crítica e também toda a iluminação. Então automaticamente aqui, pessoal, se faltar energia da concessionária de energia, a minha carga crítica ela vai ser só na questão do ar-condicionado. A gente vai observar aqui, vamos desligar a rede. 2 segundos, pessoal, é o que deu aí para ativar a minha carga crítica, para tudo voltar à iluminação. Automaticamente aqui o meu sistema já... Então esse é o sistema, é o mesmo inversor, só que agora eu liguei ele numa carga crítica lá no meu escritório, selecionei toda aquela carga, e automaticamente, se faltar energia da concessionária, e eu tendo a minha carga na minha bateria, eu consigo suprir a minha carga crítica. O bom dessa bateria é que também eu posso fazer a tarifa A, que foi comentada aqui, né, a tarifa branca, né? Eu posso carregar a minha bateria em determinado horário, do horário que está a energia mais barata, no grupo B, que ninguém usa a tarifa branca, e de repente usar essa energia ali na minha hora ponta, né? Na minha hora ponta eu posso carregar. E eu também posso carregar essa bateria também com energia corrente alternada, nesse sistema. Então também eu posso colocar a minha tarifa branca e de repente durante a própria noite ter uma energia mais barata da concessionária e eu carregar essa bateria da mesma forma. Então essa é uma das soluções que a gente já está também lá trabalhando com os integradores. Isso aqui é a autonomia que eu falei, então é um sistema que ele consegue compatibilizar. Se eu tenho 8 potência ali de módulo e eu tenho 5 de bateria, eu vou gastar minha carga, ele é proporcional de acordo com o que você fazer a configuração. Então é um sistema totalmente que usa inteligência artificial também e usa toda essa combinação,
né, para entender qual que é a necessidade, qual que é a minha fonte primária e qual que é a minha fonte secundária, dando sempre prioridade para a minha fonte primária, que é o sol. Tá? Beleza, então, e isso também, não vou passar esse dado aqui, que todo mundo já falou bastante, né, da diminuição do preço da bateria de lítio, né, é um dado mais estratégico. E por que a gente acredita bastante na questão do híbrido? Por que o Grupo MB trabalha sempre nos inversores híbridos e a gente está colocando essa filosofia? Recentemente a gente ganhou um prêmio Brasil-Alemanha, H2 Brasil, né, teve até bastante aqui, e esse prêmio está consolidado nas minhas plantas. Né, eu tenho bastante planta no agronegócio, voltado para aviário, né, talvez alguns conhecem, praticamente aviário, e a gente desenvolveu um equipamento chamado Torna. Né? E a gente estudando isso, né, a gente estudou alguns resíduos, como na palestra anterior, de tudo de passivo que é gerado no mundo, né, a maior carga está no agronegócio. Né? Então, a gente desenvolveu um produto onde eu entrei na parte de solar, onde eu vou pegar essas plantas dos meus clientes, e a gente desenvolveu a parte elétrica para que a gente pudesse construir essa máquina. A máquina, o nome dela é Torna, ela já tem 2 anos funcionando numa cervejaria, onde que ela trata o passivo da cervejaria. E por que eu gosto de falar isso, pessoal? Porque assim, a gente sempre está levando tecnologia. Então, automaticamente ali o dejeto, ou a bostinha do frango, né, ela entra nessa máquina, que parece um liquidificador, e com o processo natural, através de fermentação da água, onde 95% dessa água é recuperada. De um lado, eu libero hidrogênio verde. Na verdade, a gente nem estava falando de hidrogênio verde, a questão nossa era só uma. Pegar a bosta do frango, né, bem prático mesmo, e tornar em fertilizante. Era basicamente isso. Então, é o nosso produto. A gente está colocando já em algumas plantas de aviário, mas automaticamente a galera do hidrogênio gostou e nós acabamos ganhando o prêmio de entusiasta, porque no próprio processo natural a gente gera a amônia, né, o catedo e o... esqueci o outro lá, que faz a questão do negativo e positivo, e automaticamente você tem hidrogênio verde. Então, o pessoal está estudando isso com a gente, mas o nosso foco é energia solar, alimenta a Torna, que bosta a bostinha do frango, que bate aquilo ali até virar fertilizante em pó, ensacado, e do outro lado agora aproveitar essa parte do hidrogênio. Isso também a gente vai precisar aí da questão de hidrogênio verde. Esse aqui foi o prêmio que a gente ganhou, de prêmio de entusiasta. Então, o que eu quis passar é que o sistema híbrido, praticamente eu trabalho nele porque tem outros produtos, né? E a gente viu na palestra anterior aqui que 58 bilhões foram gastos em fertilizante, 17 bilhões foram gastos em energia solar. Então, mostra que o nosso projeto está no caminho certo, a gente vai tratar esse passivo, então a nossa máquina ela tem condição de gerar em torno de 100 toneladas hora de fertilizante. Então, se eu tiver 100 toneladas ali de passivo de frango, né, eu acabo tornando isso em ativo econômico, tornando isso em fertilizante e também girando a parte do hidrogênio. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agradeço a oportunidade, passei 3 minutos e obrigado.